Por que você afirma que Jesus não é filho de Jeová? Não sou eu que faço essa afirmação não vem de mim. Essa afirmação é do próprio Jesus em um dos livros que foram descartados do cânone bíblico. Um dos livros que os membros do clero e os imperadores de Roma não queriam que as pessoas conhecessem. O livro secreto ou o Evangelho Apócrifo de João. O livro que ele está se referindo é o Evangelho Apócrifo de João. E a primeira pergunta que você precisa fazer é: o que é um livro apócrifo? A palavra apócrifo significa oculto. E para você entender melhor, há uma coleção de livros que surgiu principalmente no período interbíblico e no período posterior ao primeiro século, cuja autoria é desconhecida, é oculta, é apócrifa. Anônimos escreviam seus livros e para que esses livros ganhassem certa relevância e notoriedade, atribuía-se a autoria desses livros a pessoas importantes. É exatamente por isso que esses livros também são chamados de pseudepigráficos. Pseudos significa falso e epigráfico vem de grafém, que significa escrita, ou seja, um desconhecido escrevia um livro e atribuía falsamente a autoria desse escrito a um dos apóstolos ou a um dos profetas. Isso é um livro apócrifo. Um erro cometido por esse rapaz nesse vídeo é dizer que o clero não queria que os leigos tivessem acesso aos livros apócrifos. As pessoas não só tinham acesso aos livros apócrifos, como a própria Bíblia menciona trechos desses livros para efeito de exemplo e comparação. A própria Igreja Católica acrescentou 7 livros apócrifos ao seu cânon, e os protestantes só não os colocaram na Bíblia também porque ficaram com receio de que os leigos não soubessem diferenciar os apócrifos dos inspirados. A igreja nunca escondeu os apócrifos ou os retirou do cânon porque eles nunca fizeram parte dele. O que acontece é que a igreja não os aceitava como livros canônicos, inspirados, mas como meros livros populares que tinham certa importância histórica. E eles foram rejeitados não porque os líderes cristãos queriam malignamente manipular os leigos, mas porque haviam vários critérios de canonicidade para os livros neotestamentários. E dentre eles nós temos a autoria do livro, a universalidade do texto, a aceitação pela igreja como um todo e não só por parte da liderança, e a ausência de conteúdos heréticos, ou seja, os escritos precisavam ser ortodoxos. E um outro ponto a se observar é que o livro apócrifo de João foi escrito no segundo século, onde o gnosticismo, uma seita sincrética, buscava desde o primeiro século se infiltrar nas igrejas cristãs com um discurso semelhante ao dos apóstolos. É basicamente o que os adventistas do sétimo dia têm feito hoje. Enquanto o pai estava falando aqui, eu estava lembrando de algumas situações que eu também já fui discriminado por ser evangélico. Mas a base da doutrina do gnosticismo era a negação de que Jesus é plenamente o Cristo e o Filho de Deus. É exatamente por isso que o verdadeiro apóstolo João, na sua primeira carta, usa o termo anticristos para se referir aos propagadores dessa heresia que já no seu tempo eram muitos. Veja o que ele diz em 1 João capítulo 2, versículo 22 e 23. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Então um livro apócrifo com ensinos gnósticos que contradizem tudo o que João ensinou no Evangelho e também nas suas cartas, só pode ser entendido como mais um ataque dos gnósticos à igreja cristã. Além do mais, se você ler e comparar o estilo de escrita do verdadeiro Evangelho de João e o estilo de escrita do Evangelho apócrifo de João, você conclui que não foi a mesma pessoa que os escreveu. Então não dá para levar esse livro a sério. Mas eu quero rebater biblicamente a afirmação dele de que Jesus não é o Filho de Deus. Primeiro é interessante notar que o principal objetivo do verdadeiro Evangelho de João, esse que nós temos na Bíblia, é provar que Jesus é sim e de fato o Filho de Deus e que tendo nele fé, nós receberemos dele a vida eterna. Você percebe que o propósito do verdadeiro Evangelho de João se opõe ao propósito do apócrifo? O verdadeiro Evangelho tem o objetivo de provar que Jesus é o Filho de Deus, enquanto, segundo o satanista, o apócrifo afirma o contrário. E nós encontramos o propósito do verdadeiro Evangelho de João em João 20, versículo 31, que diz o seguinte: Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome.
Esse rapaz ainda disse que Jesus, nesse livro apócrifo, apareceu a João e disse que não era o Filho de Deus. Isso é estranho porque em João capítulo 10 ele é acusado de blasfêmia justamente por dizer ser o Filho de Deus. E eu vou usar mais textos do verdadeiro João para mostrar que esse livro apócrifo não representa nada do que ele realmente ensinou. Em 1 João 5,5 diz que quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. O texto clássico de João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em 1 João 4,15 diz: se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. 1 João 3,8: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. 1 João 5,11: este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E em João você encontra muitos outros textos que dizem a mesma coisa, como por exemplo em 1 João 4, 9 a 10, João capítulo 1, versículo 14, João 5, 17 e 18 e João 5, 25. Mas se você quiser sair de João e ir para outros textos bíblicos, nós podemos ir, por exemplo, para Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22, onde no batismo de Jesus o próprio Deus Pai diz: tu és o meu Filho amado, em ti eu me agrado. Podemos ir, por exemplo, para Isaías capítulo 9, versículo 6, Hebreus 1, Marcos capítulo 14, Mateus 27, Atos capítulo 8, Mateus 16 e Gálatas 2, 20. Todos esses textos afirmam com clareza que Jesus é o Filho de Deus. Não há como dizer que João, depois de tudo que ensinou, em um outro livro ensinou o oposto. Jesus é sim o Filho de Deus. Além do mais, João morreu aproximadamente no ano 103 depois de Cristo. Então, provavelmente ele não estava vivo quando esse livro apócrifo foi escrito.